Oi, gente! Vamos para mais um vídeo do canal do YouTube chamado Papos Sistêmicos, né? E esse canal, ele tem um objetivo de levar a constelação familiar até você, para que você possa entender melhor essa filosofia de vida. E essa filosofia de vida, ela foi deixada como um legado pelo mestre Bert Hellinger. É um alemão que descobriu o movimento do amor dentro dos relacionamentos humanos. Então, tudo que for de relações humanas, o Bert descobriu que existe um amor que movimenta essas relações. Ele chama um amor ou ora que é cego e emaranhado, ou um amor que traz à luz a consciência, né? Então, de fato, essa frase que eu coloquei aqui, né, no meu estúdio, é só o amor cura. E é só o amor, de fato, que vai levar o nosso ser a uma amplidão maior para que a gente possa concordar e aceitar com alguns destinos, com algumas situações que foram necessárias, mesmo que momentaneamente a gente veja que não merecia aquilo, não deveria ter passado por aquilo, mas que foi necessário para a nossa evolução espiritual. E hoje eu quero conversar com vocês sobre o sentimento da raiva. Eu ando constelando bastante pessoas com esse movimento, né? Nossa, eu tô com raiva dessa pandemia, essa pandemia tá me deixando estressado, eu tô com raiva dessa situação. Outras pessoas que dizem, eu tô com raiva porque o meu marido me traiu, minha esposa me traiu. E eu tava vendo, né, dentro da filosofia da constelação, o que a raiva, que sentimento é esse raiva? Para que a gente possa entender por que ele fica com a gente. Por que a gente fica quando a gente se desfaz de uma determinada relação? Por que a gente fica com a raiva? E não com a gratidão de tudo que viveu. Porque a gente poderia ser grata por tudo que viveu. Pelo vinho que aprendeu a gostar com aquela pessoa, pelo passeio, pelo aconchego daquele momento, e também pela aquela dor que aquela pessoa deu, né? E dizer, olha, eu sou grato por isso que você me deu, essa dor, né? E eu evoluí com isso. Eu agora sei me defender quando se tratar deste assunto. Mas por que a gente fica com raiva? Porque a gente ainda ama. Gente, a gente ainda ama. A gente ainda queria conviver, queria estar dentro daquele movimento. E também tem um outro movimento que nos leva a esse movimento da raiva, que é o movimento da gente achar que a gente é vítima daquela situação. Aquela situação chegou até você sem você pedir, sem você dizer assim, vem aqui e faz isso comigo. Então é como se você estivesse lá parada e de repente chegou aquela dor, aquela traição, aquela pessoa que te roubou, qualquer movimento que seja feito, né? Para que uma relação ela trunque. Então, quando a gente olha que nós somos a vítima da situação, a gente entra para o movimento de não considerar que 50% de qualquer relacionamento humano é com você. E os outros 50% é com a pessoa da qual você se relacionou. E por que é assim, Elisângela? Porque esse é o movimento da força das relações. É sempre meio a meio os relacionamentos. Em qualquer situação, até no movimento terapêutico, é meio a meio. Eu me dou enquanto terapeuta e você também abre o coração e os olhos para receber aquele movimento. Então, tudo na vida, gente, é esse 50% e 50%. E é essa força que nos desloca do movimento de não sermos vítima, de não dizermos, foi ele que me traiu. Mas que tem algo dentro de você que pulsa, que levou a você atrair um homem que trai. Ou atrair uma amiga que coloca um tapete, puxa para você cair, né? Tem vários tipos de situações. Então, o sentimento da raiva,
ele é um sentimento dentro desses dois movimentos que eu estou dizendo para vocês. Um movimento é o movimento do amar ainda, dependendo da situação, e o outro movimento é o movimento de se colocar como vítima. E o que é que o Bert Helling tão sabiamente nos traz sobre isso? O Bert nos fala de 3 caminhos de sentimentos. Ele chama um primeiro sentimento, sentimento primário, sentimento secundário e sentimento e o metassentimento. Então, todos os sentimentos, na verdade, eles nos servem para a gente sustentar alguma força na nossa vida naquele momento. Então, qualquer sentimento vai nos servir. É o que eu falei lá no meu Instagram, Eli Constelar. Quem assistiu aquele filme Divertidamente, viu que existe ilhas de sentimentos. Então, assim também é dentro da gente. Às vezes a gente precisa de uma força, de uma ira, para poder dizer para o nosso sistema, se vocês querem morrer com doenças, eu sinto muito, mas eu vou viver. Então, às vezes, a gente precisa dessa força de dizer, não, eu não vou adoecer. E, às vezes, a gente precisa, dependendo do sistema, a gente precisa de uma força mais mansa, de dizer, olha, eu sinto muito, né? Eu sei que você me abençoa se eu tiver muita saúde, mas eu sinto muito por você. Então, tudo vai depender da força que a gente traz os nossos sentimentos, o amor, a alegria, o perdão, a gratidão, a raiva, o egoísmo, a prepotência, né? A prepotência. Então, esses sentimentos todos, a constelação ela vai olhar de uma forma de que não vai haver julgamentos dependendo do contexto que foi necessário para aquele movimento. Então, eu já tive clientes que ela trouxe o movimento de um sentimento extremamente arrogante na vida. Mas por quê? Porque ela viu 7 irmãos morrerem, a mãe cheia de doença e ela ali, saudável e tentando estudar, tentando se formar. E ela precisou de uma arrogância para dizer, eu vou vencer a vida. Eu sinto muito por vocês. Então, o sistema dela foi um sistema tão pesado que levava para baixo que ela precisou desse sentimento. Mas o mais importante é a gente transcender esses sentimentos secundários. Quais são os sentimentos secundários? Sentimento de raiva, de vingança, de rancor, de arrogância. E como é que a gente ultrapassa de um sentimento secundário para um sentimento primário? Quando a gente reflete dentro da gente que parte foi a nossa dentro daquela relação que não deu certo, dentro daquele movimento, daquela relação que não ficou tão amoroso, né? O fim, a negociação, o contrato, em que movimento eu me coloquei 50%. Então, quando o Bert fala para a gente ir para o movimento maior, que é o meta-sentimento, é o sentimento sem emoção, é essa força, gente, essa força de você refletir através do que chega até você, do amor e das dores também. E quando a gente reflete, a gente transcende o nosso ser. O ser humano, ele é espiritual, a sua essência é espiritual. Então, nós estamos vivendo essa experiência humana nesse corpo. Então, se faz necessário, o nosso espírito, ele precisa desse diálogo com os nossos sentimentos. Com o Uber que chegou atrasado, com o dentista que você marcou e não chegou. Então, essas coisas que vão acontecer no dia a dia, né? A torneira que está vazando, sei lá, o sofá que quebrou, tantos sentimentos, né? Aquela pessoa que você se entregou por amor e de repente, no final, ele encontrou uma outra pessoa e seguiu a vida dele, ou ela seguiu a vida dele. Então, essas coisas que vão acontecendo na vida, se nós estamos dentro da força que somos espirituais, a gente vai olhar e vai dizer, eu evoluí. Eu evoluí através de você. Então, gratidão. É esse o amor que tem que ficar de todo o movimento das relações que nos chega. E assim a gente libera a raiva,
e outros sentimentos que não nos preenche amorosamente do nosso corpo emocional, do nosso corpo físico. E dessa forma a gente cresce e assume a grandeza que somos. Então é isso, gente. Ficou aí um pouquinho desse vídeo. Curtam,